100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2019 e vamos aos destaques do programa. Vacinação contra a gripe no estado só para grupo de risco. Bandeira tarifária das contas de luz em junho será verde. Petrobras reduz preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Dólar fecha em R$ 3,92 e tem o maior recuo semanal em 4 meses. Saca de açúcar cristal 50 quilos registrou queda no mês de maio de menos 8,59%, cotada a R$ 63,86. A arroba do boi gordo estável, vendida no Rio de Janeiro a R$ 144,00 à vista. Em 4 meses, deputados gastaram 2 milhões com viagens em missões oficiais. No ar, Mix Notícias. Adicione o WhatsApp da Mix Campus 997971007. Mix Notícias. Agora 21 graus e máxima do dia prevista para 30. Dia de sol com muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. E agora vamos ao trânsito. Nessas primeiras horas da manhã, o fluxo de veículos está moderado na rotatória próxima ao Shopping Estrada e saída da Campos Farol com acesso a 28 de março. E mais intenso nas imediações do Mercado Municipal na Beira Valão, porém sem retenções. E numa passada pela BR-101, observamos que o fluxo de veículos é bem tranquilo, principalmente nos trechos duplicados. Como de costume, nas primeiras horas do dia, há lentidão somente entre os quilômetros 313 e 316 na altura de São Gonçalo devido ao excesso de veículos no sentido da ponte Rio-Niterói. Juntos o melhor Mix. Mix! Em concordância com a normativa enviada por ofício pela Secretaria de Estado de Saúde, a Diretoria de Vigilância em Saúde de Campos vai dar continuidade à vacinação contra o vírus H1N1, a gripe, somente para os grupos prioritários e não para o público em geral, como chegou a orientar o Ministério da Saúde na última sexta-feira. Campos já contabiliza 2 óbitos por H1N1 e a cobertura vacinal do grupo prioritário está em apenas 54%. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária para junho de 2019 será verde, sem cobrança extra nas contas de luz. Em maio, foi acionada a bandeira amarela, com acréscimos de R$1 a cada 100 kWh consumidos. Mix Notícias. No último sábado, dia 1º, a Petrobras reduziu o preço médio dos combustíveis nas suas refinarias. O valor médio do litro do diesel vai ficar 6% menor e passará a ser vendido a R$ 2,1664. O preço da gasolina vai cair 7,16% para R$ 1,8144. Porém, nos postos não se nota a queda no preço final, principalmente da gasolina. Nos primeiros 4 meses de mandato, os deputados gastaram mais de R$ 2 milhões com viagens em missões oficiais. Foram 87 viagens com pagamento de passagens e diárias para 15 países além do Brasil. Os destinos variaram, do Caribe ao Catar, passando por China e Suíça. Mix. Maior rigor na autorização de concurso público e na autorização de nomeação de aprovados. Este é o principal objetivo do decreto presidencial número 9.739, que está em vigor desde o último sábado. A medida muda regras para a realização de concurso público federal. Os órgãos deverão justificar ao Ministério da Economia a necessidade mediante a aprovação em 14 critérios. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.156 da Mega Sena deste sábado, realizado em Salvador. O prêmio acumulou. A Quina teve 91 acertadores, cada um levará R$ 40.927. Outros 7.556 apostadores acertaram a quadra. Cada um receberá R$ 704,14. O próximo concurso, 2.157, será na quarta-feira, dia 5, e o prêmio está acumulado em 63 milhões.
Mix Notícias. Depois de muita volatilidade durante o mês, a moeda norte-americana encerrou maio praticamente estável em relação a abril. Na última sexta-feira, dia 31, o dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 3,924, com forte queda de 0,055 centavos de real, menos 1,37%, fonte Valor Econômico. A saca do açúcar cristal 50 quilos registrou queda no mês de maio de menos 8,59%, cotada a R$ 63,86, fonte CPE-Exalc. Já a arroba do boi gordo se mantém estável, sendo vendida a R$ 144,00 à vista no Rio de Janeiro, fonte Canal Rural. Mix. Dados do IBGE apontando que foi elevado para 28,4 milhões o número de trabalhadores subutilizados no Brasil no trimestre encerrado em abril. São considerados aí alarmantes. O resultado foi divulgado no final de semana. O IBGE avalia que a taxa é recorde da série histórica iniciada em 2012. No resumo, o Instituto ressalta que 1 em cada 4 brasileiros está desempregado ou com a sua capacidade profissional subutilizada. A Câmara dos Deputados enviará 2 propostas hoje ou amanhã para votação. Ambas estão relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação. A primeira medida visa ampliar a validade da CNH de 5 para 10 anos. Já a outra prevê que o motorista só perca a habilitação ao atingir 40 pontos em infrações. O próprio presidente anunciou no sábado o encaminhamento do projeto. Mix Notícias. Até setembro deste ano, o saque das contas dos trabalhadores no PIS/PASEP deverá estar liberado, segundo a Secretaria Especial da Fazenda. Também foi confirmado estudo para a reforma no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que passará pela mudança de rentabilidade. O PIS/PASEP conta com cerca de 21 bilhões de reais de trabalhadores que não sacaram os recursos. Insatisfeitos com a contraproposta da Petrobras para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020, os petroleiros poderão entrar em greve geral no próximo dia 14 de junho. Até sexta-feira, eles decidem se aceitam a proposta da estatal de não ajustar salários nem benefícios este ano. A Federação Única dos Petroleiros adianta que a categoria vai se mobilizar para garantir os direitos conquistados e impedir o desmonte da empresa. Mix. Juntos no melhor mix. Esfregar e coçar os olhos podem provocar uma doença grave. Os hábitos são bastante comuns e parecem inofensivos, mas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, afeta a córnea, aumentando a curvatura de forma irregular. Uma campanha de alerta chamada Junho Violeta foi lançada sábado. A doença é a ceratocone, que faz a córnea assumir o formato de cone, provocando a distorção de imagens, podendo levar à perda da visão. E a intolerância religiosa contra comunidades de matriz africana no estado do Rio de Janeiro acaba de receber posição veemente do Ministério Público Federal. O órgão está defendendo que o governo estadual ofereça respostas para garantir tranquilidade aos grupos. O MPF tratou do assunto no final de semana com o governador Wilson Witzel e ficou definido um encontro com as lideranças religiosas do povo de Santo. A data deverá ser anunciada hoje. Mix Notícias. Nos últimos 12 anos, o número de fumantes no Brasil sofreu queda acentuada. Dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel, revelam que a população entrevistada reduziu em 40% o consumo do tabaco. O resultado satisfatório é atribuído ao Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado na última sexta-feira, dia 31. O Vigitel resume que, em 2006, 15,6% dos brasileiros afirmaram ter o hábito de fumar e que esse índice caiu para 9,3% no ano passado. As demandas de cada setor agropecuário e outros temas serão debatidas hoje em Brasília pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e durante a Conferência Nacional das Câmaras Setoriais e Temático. Essas câmaras promovem a comunicação entre o governo e a sociedade civil organizada. O Ministério explica que o encontro reúne os 35 presidentes das câmaras de todo o país e será focado na transmissão dos avisos da nova gestão e suas inovações. 100.7 Mix. A partir desta segunda-feira, a Caixa Econômica Federal começa a chamar candidatos aprovados no concurso realizado em 2014.
dentro da necessidade e estratégia da instituição financeira, que, no entanto, somente hoje deve informar números de pessoal e cidades onde as agências a serem contempladas estão localizadas. O relatório de economia bancária divulgado pelo Banco Central mostra que a maioria dos usuários do cheque especial é de baixa renda, mas até de 2 salários mínimos. O percentual é de 44% dos usuários do cheque especial que tem renda de até 2 salários, enquanto acima de 2 salários mínimos são de 33,5%. O Banco Central avalia que o cheque especial, com seu custo alto, penaliza mais a parte da população de renda baixa e vê importância na educação financeira para ajudar os superendividados. Mix Notícias. Com a alteração do calendário no último dia 29 pelo Detran do Rio de Janeiro, os agendamentos de licenciamento anual para veículos sem e com vistoria estão abertos para os finais de placa de 0 a 4 até 31 de julho. Para retirar o certificado de registro e licenciamento de veículos, o CRLV, donos de veículos que não precisam de vistoria devem emitir a guia no valor de R$ 202,55 no site do banco credenciado. 4 meses depois do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, o visual da área afetada agora é outro. Parte da lama foi encoberta pelo mato, mas as pessoas continuam sofrendo e as consequências da tragédia a quilômetros de distância do local são vistas, a começar pela contaminação da água. A estrutura entrou em colapso no dia 25 de janeiro e espalhou rejeitos de mineração que atingiram parte das comunidades rurais do Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira. A transferência de um empréstimo de um banco para outro, chamado de portabilidade, continuou a crescer em 2018. De acordo com o estudo do relatório da economia bancária, divulgado na última semana pelo Banco Central, foram efetivados 3,62 milhões de pedidos de portabilidade no ano passado, com alta de 68,6% em relação a 2017. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vem sendo pressionado por seus pares a adotar uma posição mais firme com outros poderes e a Câmara. Senadores se revezaram na tribuna nos últimos dias, cobrando que Davi não aceitasse que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, enviasse medidas provisórias com prazo apertado para apreciação da casa. Mix Notícias. Os Estados Unidos não podem usar pressão para forçar um acordo comercial com a China, afirmou uma autoridade sênior chinesa neste domingo, recusando-se a falar sobre os líderes dos dois países que vão se encontrar na cúpula do G20 para falar de um acordo. A tensão comercial se intensificou com força no mês passado, depois que o governo dos Estados Unidos acusou a China de ter renegado promessas anteriores para fazer mudanças estruturais em suas práticas econômicas. O governo dos Estados Unidos está disposto a iniciar uma conversa com o Irã sem condições prévias, afirmou neste domingo na Suíça o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Mas o presidente iraniano respondeu que foram os americanos que deixaram a mesa de negociações e que, portanto, eles é que deveriam voltar ao estado normal. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Série de levantamentos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIPE, entre 2006 e 2018, contabiliza que o faturamento do setor editorial brasileiro diminuiu 25% no período. O dado contabiliza as vendas para o mercado em geral e também pelo governo, responsável pelos livros didáticos. Medidas provisórias assinadas no fim do governo do presidente Michel Temer no começo do mandato de Jair Bolsonaro podem perder a validade nesta segunda-feira. Dentre as 4 MPs nesta condição estão a que cria programa de combate a fraudes no INSS e a que trata de um marco legal para o saneamento básico. Mix Notícias. Pelo Campeonato Carioca da Série B1, o Campos venceu o Serra Macaense por 1-0 e está na liderança do seu grupo. Já o Goitacás empatou em 2-2 com o Gonçalense. Já pela 7ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Fortaleza no sábado por 2-0. No domingo, o Botafogo venceu o Clássico contra o Vasco por 1-0 e o Fluminense foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 3-0 na Arena da Baixada. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.